Olá pessoal, eu sou o professor Éder Almeida e nós estamos apresentando esse projeto, né, sobre a importância da videoanimação nas aulas de Química. Né? Escolhemos 4 pontos, 4 tópicos que são abordados tanto no ensino médio de uma forma não tão frequente, mas também no ensino superior com uma forma mais frequente, de alguns detalhes do conteúdo que podem gerar dúvidas pelos alunos quando o professor explica as suas aulas. Né? Esses pontos que a gente escolheu foi o funcionamento da pilha de Daniel, né, na parte de eletroquímica, os mecanismos SN1 e SN2 na parte de química orgânica e um fenômeno da química analítica, que é a reprecipitação, pode-se chamar assim, né, ou transposição de precipitado, né, quando a gente tem a gente oferece uma condição de formar uma substância de menor solubilidade diante da outra. Há uma mudança de cor. A gente fez isso com uma situação que ocorra a mudança de cor. Muito bem, o que a gente está querendo colocar nesse slide aqui, conversando com o colega? É para que o colega não entenda que a gente está querendo dar aula de química para um colega, senão nós não escolheríamos um professor para avaliar o nosso trabalho. Tá certo? Avaliar o que seria, que pode gerar o nosso artigo. Não temos essa intenção. A nossa intenção é fazer uma narrativa, sou eu que faço a narrativa, de uma sequência num único slide, né, onde a gente usa um modelo tirado do aplicativo PowerPoint. Tá? Esse modelo nem sempre representa de forma fidedigna aquilo que tem nos livros de química, aquilo que tem nos artigos apresentados. Tá? Então, o nosso pedido aqui é que o professor tenha essa consideração. Entender que o PowerPoint não foi feito para aulas de química. Se você tiver que fazer uma versão que aumente esse grau de veracidade daquilo que você explica, né, você vai precisar importar, né, figuras, estruturas de outros aplicativos, que não é o nosso objetivo. Não é o objetivo do nosso trabalho. Tá certo? Então, eu gostaria que fosse considerado esse tipo de situação. Outra coisa quanto à questão dos conteúdos. Né? Esses conteúdos eles foram tirados de livros clássicos que a gente conhece do ensino médio e superior, principalmente do ensino superior. Mas ele pode ter sido interpretado de uma forma que você interprete de uma maneira diferente. Então a gente pede até desculpas se a gente cometeu alguma falha, aceitamos sugestões, mas a proposta não é essa. A gente não deseja que você pegue esse produto e aplique diretamente nas suas aulas como se fosse seu. A gente está oferecendo uma versão em apresentação de PowerPoint aberta para você modificá-lo do jeito que você achar melhor. Tá certo? Ou seja, o professor ainda é você. Não sou eu que vou entrar na sua aula explicando coisas que, naturalmente, você gostaria de explicar. Eu acho que a pergunta principal que um avaliador deve fazer para esse trabalho, se eu estivesse na condição de avaliador, eu aplico o PowerPoint nas minhas aulas? 2. Se eu aplico, como é que eu preparo o meu PowerPoint? Eu, por exemplo, venho assistindo muitas aulas e vejo que os professores, os meus colegas, que são meus professores, né, eles, quando fazem uso do PowerPoint, eles lotam o PowerPoint de informações, né, muitos tirados de artigos, de livros, muito interessantes, mas com aquelas figuras, quando tem figura, a figura ela fica, digamos assim, estática. Então, ela não acrescenta muito na prática didática. O professor precisa, vamos dizer assim, se esforçar muito para tentar explicar aquilo. E nem sempre ele é feliz. Né? Nem sempre ele consegue passar aquilo que ele deseja para o aluno. Ou o aluno apresenta uma dificuldade, ou ele próprio está tendo uma dificuldade para explicar o que ele quer. Isso é muito comum. Tá certo? Então, isso eu vejo frequentemente. Isso foi, inclusive, o estímulo pelo qual eu pensei na videoanimação. Tem que lembrar também, volto a falar, que a videoanimação ela é um modelo, ela segue um caminho mais ou menos semiótico. Ela não tem a intenção de mostrar a veracidade. Agora, ela tem um lado complementar. Muitas informações são informações que, às vezes, no laboratório, o laboratório não nos dá, porque o laboratório ele é macroscópico. Então, nem sempre ele consegue, no campo microscópico, nos dar, por faltar isso, nos dar essa visualização. Então, eu espero que você goste do nosso trabalho, mas que tenha essa reflexão.
tá? Não aquela reflexão de ficar o tempo todo, né, tentando corrigir, porque muitas limitações são do próprio PowerPoint. Muitas limitações podem ser da interpretação que nós fizemos do fenômeno, então pode ser rediscutido isso através de uma correção, tudo bem, eu acho, mas que isso não seja o principal elemento da avaliação do nosso trabalho. Que o principal elemento seja a validade, repito, a validade da aplicação das videoanimações feitas em PowerPoint como maneira de modificar, né, de melhorar, de esclarecer a sua prática docente. Aquelas dúvidas que os alunos perguntam quando fazem a avaliação, não são bem sucedidos, né, na sua vida como professor. Tá? Desde já eu desejo sucesso, tá? E um abraço. Bom, pessoal, nessa videoanimação nós vamos mostrar o funcionamento da pilha de Daniel e nós escolhemos uma pilha formada por eletrodos de cobre e prata. Os potenciais estão ali, o potencial do cobre mais 0,34 volts, da prata mais 0,80 volts. Muito bem. Como se percebe, o potencial da prata é maior que o do cobre. Logo, a prata vai ser o eletrodo que vai ocorrer a redução e o cobre a oxidação. Como a gente está propondo, né, para você utilizar essa videoanimação. Quais são os modelos que foram escolhidos? Né? É bom lembrar que quando você faz isso no laboratório, você não vê, né, movimentos de elétrons, ou seja, coisas que são microscópicas. Então, nem o laboratório consegue atender muito bem dúvidas que o seu aluno pode ter. Tá certo? É bom lembrar que essa aula ela não é para ser apresentada diretamente se você tiver algum ponto crítico sobre a explicação que está sendo dada. É para você alterar, você recebe, como eu já comentei na conversa com o professor, com o colega, que você recebe uma opção para modificar o produto. Isso aqui é para te dar uma noção de como funciona. Muito bem, então temos lá os dois eletrodos de cobre e de prata. Aqui eu representei o eletrodo de cobre, né? A placa de cobre é essa placa que eu pintei de cor mais para marrom, né? E ali são os íons cobre sulfato, que é uma solução de sulfato de cobre. Aqui o eletrodo de prata, uma solução de nitrato de prata, uma placa de prata que eu coloquei de coloração cinza ali. Eu espero que esteja bem representado. Aqui eu criei um circuito lá, a ponte salina, tá certo? O fio está pintado de cor vinho, né? Vinho e uma lâmpada. Muito bem. Bom, vamos ver como é que funciona a pilha. Ali eu deixei a chave aberta para agora, fechar a chave. Então o circuito vai começar a funcionar. O que vai acontecer? Nós vamos verificar que o cobre começa a oxidar. Então ele migra da placa, como você pode ver ali, para a solução, né? Isso faz com que ocorra essa reação de oxidação. Cobre 0, dando cobre 2, aquoso, mais 2 elétrons. Muito bem, o que vai acontecer? O cobre que estava na forma de cobre metálico vira cobre 2, aumentando a concentração de cobre na forma de íons, né, de cátion, cobre mais 2, aquoso, na solução. Bom, o que a gente pode perceber? Que nós temos aí a perda de 2 elétrons que eu representei por essas bolinhas. A gente sabe que o elétron não é uma bolinha desse tamanho. Tá? Então, estou chamando a atenção para isso, porque isso é para destacar para seu aluno quando estiver vendo essa videoanimação. Muito bem, como o cobre perdeu 2 elétrons, esses elétrons serão deslocados em direção ao eletrodo de prata. Esse deslocamento faz com que esse eletrodo seja um eletrodo de repulsão eletrônica. Logo, essa região é o que a gente chama de polo negativo da nossa pilha. Os elétrons continuam a sua trajetória, né, o seu passeio. E aí estabelece uma DDP na região da lâmpada, que tem um circuito resistivo. Naturalmente, a lâmpada, pelo efeito Joule, ela vai aquecer o filamento, se ela for uma lâmpada de filamento, e vai acender. Muito bem. Ele ultrapassa, né, pela lâmpada, e a diferença de potencial é mantida, enquanto a pilha está funcionando, e vai parar no eletrodo de prata. Esse eletrodo de prata, por ter um potencial mais alto, é o eletrodo que vai acontecer a redução. O que é essa redução? O cátion prata vai migrar para a placa. Então, nós temos essa migração, estamos mantendo a proporção 2 para 1, porque o cobre tem carga 2 e a prata tem carga 1. Tá certo? Isso vai aumentar,
né? Ele vai ser o polo positivo, que é o polo de atração dos elétrons, e isso vai aumentar o tamanho da placa de prata. Ok? Então, feito isso, né, nós vamos ter a redução da prata. Então, o fenômeno acontece a oxidação do cobre, a redução da prata. Muito bem. Vamos discutir agora o que acontece, né, o que acontece com os íons no eletrodo de prata. No momento que a prata passa para a placa, a concentração de prata mais cai. Então, o nitrato, ó, que a gente está colocando aqui em vermelho, eles ficam, vamos dizer assim, em excesso. Então, nós temos excesso de cobre do lado do eletrodo de cobre, cobre 2+, e falta de prata, ou excesso de nitrato, do lado do eletrodo de prata. O que vai acontecer? Entra em cena os íons presentes na ponte salina, que eu coloquei aí como se fosse cloreto de potássio, dissociado. O potássio, que é positivo, ele vai migrar para neutralizar com a sua carga positiva os nitratos em excesso que tem carga negativa. Isso significa que é uma migração de cátion caracterizando esse eletrodo com o nome de cátodo, ou como antigamente falávamos, catodo, para onde migram os cátions. É o eletrodo de redução. O cloreto vai fazer o papel inverso. 2 cloretos são capazes de neutralizar cada cobre, né, que saiu da placa para a solução. Então, ele vai ser uma migração de ânion, por isso que a gente chama de ânodo ou anodo, tá certo? E assim você consegue manter o sistema funcionando enquanto ele não entrar em equilíbrio. Quando ele entrar em equilíbrio, o potencial da pilha zera, a gente diz que a nossa pilha está descarregada, ok?